Boa noite a todos. Mais uma vez, muito prazer de estar aqui juntamente com vocês, agradecendo a presença de vocês em mais um webinar do Hub da Gestão. Hoje é o nosso 30º webinar dentro da nossa história de tentar trazer a melhor informação para os sócios e gestores das médias e pequenas empresas. No dia de hoje, que é um dia já pertencente ao último trimestre do ano, e falando desse último trimestre, a gente sempre deve lembrar que esse é um trimestre que as empresas elas estão pensando na avaliação do seu negócio, elas estão discutindo as perspectivas futuras desse mesmo negócio e montando o orçamento pelo seu lado financeiro, pelo lado estratégico e assim por diante, tá? Agora, é muito importante a gente saber que não basta as informações internas da empresa, através da contabilidade, através da área financeira, para tomar as decisões. É muito importante levar em consideração também as externalidades que influem sobre as internalidades. E é nesse momento que as informações econômicas elas são extremamente relevantes para serem colocadas em cima da mesa, juntamente com as demais informações, para essa tomada de decisões. Em função disso, o Hub da Gestão teve a honra de contar com a participação de uma pessoa que tem uma experiência muito grande nisso, é um economista renovado, que eu vou estar apresentando a vocês daqui a pouco, mas que com certeza vai poder contribuir com informações consistentes que vão ajudar muito no entendimento desses cenários ainda de resquícios de 2023 ou provenientes de 2023 e que vão estar trazendo uma realidade para 2024. Então, dentro desse cenário, o Hub da Gestão, ele criou, juntamente com esse nosso palestrante de hoje, o tema Cenários Econômicos em 2023 e 2024, e como isso afeta, como esses cenários afetam as médias empresas. Então, antes de a gente dar prosseguimento, eu vou estar pedindo para o Thomas ele passar algumas instruções de cunho prático para vocês que estão participando conosco e, na sequência, fazemos as apresentações propriamente ditas do webinar. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar. Gostaria de passar algumas instruções com relação a este webinar com a ferramenta Webinar Zoom, né? Então, temos aqui a ferramenta Q&A. Então, se durante este webinar vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum insight, gostaria de tirar saber alguma curiosidade, falar diretamente com nossos palestrantes, gostaria que fizessem a utilização dessa ferramenta, que seriam as perguntas e respostas. Essa ferramenta, as perguntas já vão diretamente para os nossos palestrantes. Às vezes as pessoas utilizam esse bate-papo, só que o bate-papo ele é mais assim, às vezes os nossos palestrantes não conseguem ver as perguntas por lá. Então, se vocês quiserem mandar mesmo as perguntas diretamente para os nossos palestrantes, utilize a ferramenta Q&A. Tá? Então, e também lembrando que no final deste webinar teremos uma pesquisa de satisfação, nós vamos colocar o QR Code e mais o link, né, para vocês responderem, e a opinião de vocês é muito importante para a gente melhorar mais ainda os próximos webinars, tá bom? Muito bem, obrigado, Thomas. E antes de partirmos para as apresentações, eu sempre faço isso e faço isso com muito prazer, que é o agradecimento aos nossos patrocinadores e parceiros. Eu sempre digo que elas acreditaram no nosso propósito desde o início e, com certeza, eu posso dizer que sem esse apoio a gente não teria chegado aonde a gente chegou. Então, essas empresas parceiras, patrocinadoras, são a Britec. A Britec é uma fintech brasileira que hoje já tem escritórios em 22 países, é um orgulho dentro da iniciativa brasileira no que diz respeito à parte financeira, de investimentos financeiros. A segunda empresa é a Leveros, que também nos apoia desde o início, e ela é uma top 5 dentro da especialidade de climatização de ambientes
e da energia solar. É uma empresa que cresceu muito nesses últimos anos e hoje também é usada e citada como referência dentro da indústria nacional. E finalizando, o apoio que nós temos da Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas e do seu braço, que é o Advisory Council Team, que nos apoia na divulgação dos nossos webinars, porque eles são aderentes, inclusive, com o propósito da própria Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que tem como meta trazer um máximo de informação para o cenário empresarial. Então, agora vamos às apresentações propriamente ditas. Eu sou o Pedro Ivanov, eu sou o fundador do Hub da Gestão, e juntamente com mais 6 parceiros aí, que são parceiros de jornada, nós mensalmente nos reunimos, conversamos para decidirmos quais os melhores caminhos, quais são as melhores informações a serem fornecidas para o meio empresarial, principalmente da média e da pequena empresa. E agora eu quero falar um pouquinho do Roberto Padovani. Roberto Padovani é uma pessoa para ser admirada, ela é uma pessoa que tem um amplo conhecimento dentro dos aspectos econômicos. Eu não vou falar tudo aquilo que ele é, porque eu vou dar a chance para ele falar um pouco dele, tá? Mas fica aqui o meu respeito por ele e o agradecimento desde o início desse webinar por ele ter aceito estar conosco nesse momento que, a meu ver, é muito importante para o meio empresarial. Roberto Padovani, a palavra é toda tua. Oi, Pedro. Antes de mais nada, agradecer o convite. É uma honra estar conversando com você, com o teu público, com o pessoal qualificado. Acho que a gente vai ter um bom debate hoje. Para quem não me conhece, eu sou formado em economia pela USP, fiz administração na GV, formado nas duas casas. Depois eu fiz o mestrado em economia na GV de São Paulo. Passei depois 2 anos e pouco em Brasília, fui parte da equipe lá trabalhando no Plano Real, fiquei lá em 93, 94 e 95. Aí depois eu voltei para São Paulo, fiquei longos anos em consultoria, fiquei de 96 até 2006, em 2 consultorias principais, a primeira a MCM, depois a Tendências Consultoria, dos quais fui um dos sócios, né? E depois dessa longa experiência em consultoria, eu decidi voltar para o mercado financeiro e fui trabalhar com o banco alemão, o SLB. Eu fui, no primeiro momento, estrategista do banco e depois eu fui economista para a América Latina. Então, eu tinha um time de economia em Düsseldorf, eu acompanhava a América Latina para os alemães aqui. E em 2000, eu fiquei lá no banco 5 anos, depois em 2011 eu fui para o Banco Votorantim, hoje o Banco BV. Sou economista-chefe, tenho meu time, a gente basicamente produz cenários para nossa estratégia interna no banco, mas também a gente atende muitos clientes do banco. Então, uma carreira aí já de quase 30 anos de mercado financeiro, vivendo nesse mundo empresarial. Eu espero compartilhar um pouco desse aprendizado de economia e política de tantos anos com vocês hoje. Muito obrigado aí por tudo aquilo que você revelou para os nossos participantes. E aos participantes eu gostaria de dizer que ele foi muito modesto na apresentação dele, tá? Porque ele realmente tem um potencial de conhecimento enorme. Todo esse monte de livros que vocês veem atrás dele é um pouco do conhecimento que ele carrega, tá? Mas, enfim, vamos começar o webinar de hoje dentro de um princípio que a gente sempre procura praticar, que é a interação com os nossos participantes. Então, nós vamos começar essa interação para saber um pouquinho daquilo que vocês acham de determinados assuntos e vamos começar chamando uma primeira pesquisa. Thomas, por favor, se puder colocar na tela a pesquisa. E essa pesquisa, ela basicamente traz a questão como você avalia o cenário econômico do Brasil em 2023. Existem 3 opções que existem aí como opções possíveis em relação a essa pergunta, e, por favor, escolham uma dessas opções dentro daquilo que vocês consideram a mais adequada. Vocês têm 30 segundos para isso.
Muito bem. Temos aqui um cenário, vou pela ordem de grandeza das respostas. 44% acham que estamos pior do que em 2022, que o nosso cenário econômico é pior do que de 2022. 39% acham que está melhor do que o de 2022 e 17% eles acham que não há grandes alterações, não há alterações significativas. Eu acho que essa é uma questão que é bastante interessante a gente levar em consideração, porque em relação a toda a sequência do nosso webinar, das questões que vão ser tratadas, muitas dessas coisas talvez fiquem mais claras e possam, inclusive, fazer com que as pessoas entendam com maior profundidade tudo aquilo que está acontecendo. E agora eu vou fazer a primeira pergunta para o Padovani, que é: no que o cenário econômico mundial afetou a nossa atividade econômica? E quais segmentos de negócio foram mais prejudicados e por quê? Então, são essas duas questões aí que eu gostaria de iniciar abordando aí a influência do cenário econômico internacional dentro da nossa posição nacional. Bom, primeira coisa, interessante o resultado, né, Pedro, da pesquisa, porque mostra uma dificuldade que todos nós, eu inclusive, meu time, todos nós temos em responder essa pergunta. Quer dizer, tem aspectos que 23 é melhor que o ano passado, tem aspectos que a gente é pior, né? Então, é um cenário um pouco cinza. E um desses aspectos, eu diria que é pior de 2023, certamente é o cenário global, tá? A gente passou aí por um certo otimismo final do ano passado, um pouco no começo desse ano com o mundo, mas a gente está diante de uma situação que eu diria hoje bastante complicada, né? Eu diria que do ponto de vista econômico, duas características importantes, né? A primeira característica é que os países na Europa e nos Estados Unidos, né, os países europeus e os Estados Unidos, ainda estão enfrentando uma batalha para derrubar a inflação, né? Então, no ano passado havia uma leitura de que, olha, a inflação está caindo, esse problema está resolvido. Esse ano começou com essa leitura, basicamente porque os preços agrícolas e preços de petróleo tinham recuado, isso tinha trazido alívio de custo para as empresas. Então, quando a gente pega a inflação norte-americana, por exemplo, tinha batido 9%, ela recuou para 4%. Então, assim, a mesma história na Europa, a inflação na Europa tinha alcançado quase 11%, também operando ali mais próxima a 5% agora. Então, uma primeira leitura que a inflação foi controlada, isso trouxe animação. Mas o que a gente está descobrindo, Pedro, é que não é verdade, assim. É correto entender que a inflação no mundo caiu, na Europa e nos Estados Unidos. Agora, a outra história é saber se esses níveis de inflação consumidor vão alcançar a meta de 2%. No caso norte-americano, a inflação está rodando o dobro da meta, está rodando em 4%. No caso da Europa, muito mais, está rodando na casa de 5, 5,5%. Então, isso vai exigir mais esforço monetário. O que significa dizer? Significa dizer que os bancos centrais ou vão subir mais juros, ou vão mantê-los elevados por um bom período. Isso, ao final do dia, é um custo de crédito alto, portanto, o consumo em queda na Europa e nos Estados Unidos, e dois motores da economia mundial perdendo fôlego já em 23, daí uma perspectiva negativa para esse ano, e também em 24. Então, essa desaceleração está sendo lenta, mas contínua. Então, tem dois motores da economia mundial importantes, que é a Europa e os Estados Unidos, perdendo fôlego. Agora, tem um outro aspecto, o segundo aspecto, é que não é só uma questão cíclica, né? A inflação alta, se aperta os juros, desacelera, depois retoma a economia, como parece a história da Europa e dos Estados Unidos. Então, o segundo aspecto é que a China. A minha geração, ela viveu o tempo todo vendo a China com um crescimento muito forte, né? Durante 40 anos, a China cresceu um ritmo médio de, segundo os dados do FMI, de 9,4%, quase 10% ao ano. Então, uma economia que cresce durante 40 anos, 10% ao ano, cria a impressão de que ela vai crescer para sempre, né? E o que a gente tem visto nos últimos 15 anos é que a China vem perdendo fôlego, e depois da pandemia esse processo ficou muito claro, né? A pandemia, eu diria que ela explicitou esse movimento que já estava presente, por várias razões, né? A primeira razão é que a população da China não cresce mais, a população está estagnada. Então, significa dizer que a oferta de mão de obra não é tão barata quanto foi no passado. Isso significa dizer, portanto, que você tem custos salariais
e a competitividade global da China caindo no mundo. A China vai deixar de ser aquele país que a gente se acostumou a ver como um grande exportador de bens industriais baratos, né? Isso está deixando de ser verdade. Então, a China perdendo mercados internacionais. O segundo fator é que depois de 40 anos crescendo, a gente viu exatamente a mesma história nos anos 90 no Japão e na Coreia, para pegar dois exemplos asiáticos, mas a gente vê como subproduto desse crescimento longo uma bolha imobiliária na China, nas famílias, nas empresas, endividamento elevado. E essa bolha estourou, a pandemia consolidou esse momento ruim no mercado, as empresas com estoques invendáveis de apartamentos com dívidas elevadas, as famílias com patrimônio reduzido, com dívidas elevadas também. Então, isso sugere que você vai ter, como teve na Europa e na Coreia, um processo longo de desalavancagem. As pessoas e as empresas vão ter que consumir pouco para poupar e pagar a dívida. Isso implica, portanto, que não é só uma questão localizada, pontual, de uma crise no mercado imobiliário. Isso é uma mudança de perfil de consumo da China. E, por último, acho que esse foi o papel da pandemia, a China se tornou um lugar de alto risco, porque ela tem um embate geopolítico com os Estados Unidos, foi a origem da pandemia, foi a China, e isso gerou uma desconfiança muito grande com relação a se negociar com a China. Hoje, fazer negócio com a China hoje, você pode ter surpresas como sanções econômicas, problemas com logísticas, problemas de entrega. Então, a China é um lugar mais arriscado. Quando você junta essas três variáveis, né, a população deixando de crescer, crise imobiliária e aumento do risco, afugentando capitais de produção da China, a gente percebe que toda a minha geração, né, que se acostumou a ver com aquele boom chinês, boom de commodities, esse mundo ficou para trás. Então, os três motores, Pedro, da economia mundial, que é a Ásia, né, China em particular, Europa e Estados Unidos, esses três motores estão falhando. Bom, e a gente é exportador de matéria-prima há 500 anos, então isso obviamente vai afetar o desempenho da economia brasileira, mas menos pelo lado comercial, porque a produção agrícola vem indo bem, a gente teve quebra de safra na Argentina, Estados Unidos, Europa, então o Brasil, bem ou mal, está se virando nesse cenário de queda de preços agrícolas. Mas agora o que eu acho que pode impactar a economia brasileira é fluxo capital. Historicamente, quando você tem um aumento no risco internacional, os investidores evitam países mais arriscados, como os emergentes. A gente tem que lembrar que o Brasil ele teve agora uma melhoria na sua classificação de risco, no rating, mas ainda é considerado um país especulativo. Então, é um país sujeito aos humores do mercado internacional, e o que tudo está indicando que os humores vão piorar, estão piores, vão continuar ruins pelos próximos meses. Então, variáveis financeiras como o câmbio, preocupação com o crescimento, juros, isso vai estar no radar aqui no Brasil, porque o mundo agora não ajuda, o mundo atrapalha. Tá? Então, é um cenário, por esse aspecto, pior que a gente viu no ano passado. E, assim, existem segmentos de negócio brasileiros que vão ser mais afetados por esse cenário internacional? Ou é uma coisa que se distribui entre os diversos segmentos de negócio? A impressão que eu tenho, aí tem uma outra longa história sobre o Brasil. O Brasil está mostrando uma certa resistência a esses choques globais, né? Adiantando aqui a conversa, acho que a gente teve reformas que foram muito importantes, que foram feitas entre 2016 e 2021. Lei do saneamento, lei do gás, autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, enfim, várias reformas. Esse ciclo reformista é um ciclo que é difícil de ver em qualquer país do mundo. No caso nosso, se a gente olhar 120 anos de história, mas foram 4 momentos de reformas, a gente passou por um momento muito importante. Isso torna a economia brasileira estável, principalmente em termos relativos, né? Quando você olha, por exemplo, a situação econômica na Argentina, na África do Sul, na Turquia, conflitos no Oriente Médio, conflitos na Europa, o Brasil, pela primeira vez na minha geração, ele é visto como um lugar seguro. Então, o Brasil está aguentando bem o tranco, né? E aí eu acho que o que sobra é o custo que a gente fez aqui no Brasil para controlar a inflação. A inflação bateu, assim como em outros países, a nossa inflação alcançou 12%, dois dígitos no ano passado. Como a gente tem aqui um problema de reputação, o Banco Central reagiu muito rápido, colocou a taxa de juros acima dos 12, foi lá para 13,75. E aí com os ruídos políticos, né, principalmente o Lula, esse começo de ano atacando muito o Banco Central, a autonomia, fez com que o Banco Central mantivesse juros elevados. Então,
isso acabou encarecendo muito o custo de crédito, custo de capital no Brasil, principalmente em 2023. Por isso é outro fator que torna esse cenário aqui um pouco pior do que o do ano passado. Então, os setores que, na verdade, estão sentindo, Pedro, são os setores ligados, são todos os setores industriais, é impressionante, todos os setores industriais, mas dentro da indústria, bens duráveis, bens capitais sofrendo mais. Mas é impressionante como chama a atenção que a gente tem dois países diferentes hoje, do ponto de vista econômico. Então, um país que é o país do consumo, os consumidores animados, mesmo que endividados, animados, renda crescendo num ritmo muito forte, acima da inflação, mercado de trabalho aquecido, né, falta mão de obra. Então, você olha o mercado de trabalho, as condições de renda indo bem, consumo indo bem, confiança indo bem. Quando você vai para o mundo empresarial, a gente vê muita cautela, muita preocupação, os juros caros machucando vários setores, mas isso eu diria que tem muito mais a ver com uma dinâmica local do que externa. Então, historicamente, esse mundo adverso poderia pegar mais setor de commodities, mas não foi o caso. Então, o setor de commodities continua indo muito bem, e a gente está sentindo aqui o golpe muito mais do aperto monetário do que do choque externo. Ah, legal. Muito boa essa tua explicação aí, super abrangente aí. Obrigado. E como que você vê 2023 em relação a 2022? Como eu te falei, né, o cenário global pior, claramente pior. A gente saiu da pandemia ali em 2021 e 2022 com a economia mundial crescendo a um ritmo forte, isso trouxe muita animação, mas o que a gente passou a ver depois do segundo semestre do ano passado, 22, mas principalmente ao longo desse ano, foram todos esses problemas que eu citei na Europa, nos Estados Unidos e na China. Isso ficou muito claro, mercado muito pessimista desde agosto, que passou a ter essa leitura de que o mundo vai ajudar pouco. Então, a primeira coisa que é claramente pior é o mundo. A segunda coisa é que todo o aperto monetário que a gente fez ao longo de 21 e 22 aqui no Brasil gerou impacto sobre o consumidor no ano passado, mas esse ano está pegando muito mais o mundo das empresas, né? A gente teve um começo de ano agitado, com problemas aí de crédito, né, dúvidas sobre balanços, grandes casos aí indo para RJ. Então, talvez um pouco desse pessimismo que a gente vê hoje no mundo empresarial se deve a esse aperto no crédito. Lá atrás, em 21, 22, a indústria sofreu muito por falta de peças, né? Você tinha uma desorganização das cadeias globais de produção, as empresas sentiram. Aí, quando você começa a superar isso, você tem problemas de crédito no Brasil. Então, por esse aspecto, a coisa é pior também, né? E teve um terceiro aspecto que não é econômico, é político. A gente teve o início de um novo governo, tivemos uma transição política, e o início do governo foi muito agitado, foi muito instável, muito ruidoso, muito mais do que a gente imaginou. E agora está um pouco mais calmo, acho que a tendência é acalmar um pouco a fervura, à medida que o governo vai entregando seus programas, que a economia se mostra com algum crescimento, as coisas aparentemente vão acalmando. Mas quando você olha o ambiente político, ele começou muito agitado, mas também dá para dizer o mesmo em 22, né? Você teve as eleições foram um período muito tenso no país, tivemos os episódios de janeiro, de 8 de janeiro, então eu diria que do ponto de vista político, os 2 anos se assemelham, assim, do ponto de vista de nível de ruídos. Do ponto de vista econômico, mundo pior, crédito pior. A única coisa boa, talvez esse ano, daí a dificuldade nossa de saber se foi melhor ou pior, é que o mercado de trabalho continua aquecido, as pessoas consumindo, produção agrícola no Brasil indo super bem. E como eu falei no começo, quer dizer, não é só que a nossa produção vai bem, Pedro, mas ela vem bem no momento que várias safras do mundo estão com problema, né? Que é o caso que eu vou citar, Argentina, Estados Unidos e Europa. Então, o Brasil se transformou aí no fornecedor global. Então, é difícil dizer assim, você tem setores indo bem, setores indo mal. Então, parece que, eu diria que no final da história, tentando comparar, acho que está mais ou menos parecido, né? Coisas piores acontecendo, mas também agricultura, mercado de trabalho indo bem, inflação caindo, né? No ano passado era uma dúvida, a inflação tinha batido 12, tinha toda essa certeza se o governo ia conseguir reduzir a inflação, e aparentemente a inflação, o processo desinflacionário já acabou. A discussão agora é saber se a gente, como na Europa e nos Estados Unidos, você vai alcançar a meta, que aqui no Brasil é 3, né? Mas o processo principal de inflação já aconteceu. Então, coisas boas e ruins, é difícil fazer essa comparação. Eu ficaria aqui no meio termo. Acho que
coisa um pouco parecida, tá? Agora, assim, você falou nesse cenário, principalmente do agronegócio aí, por conta de dificuldades de outros países, o agronegócio também teve oportunidades de manter o seu crescimento, enfim, e também por trás dele tem toda uma tecnologia, tem toda a ser reconhecida, Sim. que inclusive nos favorece e nos honra como país, né? Mas, assim, dentro desse cenário aí, com todas as vulnerabilidades ou eventuais instabilidades, você enxerga que alguns segmentos de negócio podem se beneficiar, e outros podem ter um efeito negativo, ou isso é muito difícil de enxergar? Olha, o que eu tenho notado, assim, todo mundo que está, de algum modo, ligado ao agronegócio, está indo bem. Isso não tem, isso não responde a uma perspectiva regional, né? Porque o agronegócio está no país todo e commodities também. Então, aqueles setores e aquelas regiões, de alguma forma ligados ao agro, estão indo muito bem. Então, isso é meio transversal. Uma parte do setor de veículos pesados, por exemplo, vai bem por conta de transportes associados à safra. Serviços em várias regiões indo bem por causa da safra também. Então, eu acho que isso é uma característica muito clara no Brasil, assim, o agronegócio puxando vários segmentos em várias regiões. Um outro aspecto, assim, todos os setores ligados à renda, né, supermercados, comércio que não depende de crédito, vai indo muito bem também. Porque teve uma coisa importante, assim, a gente tem um mercado de trabalho, como eu falei, aquecido, renda do trabalho indo bem, mas a gente teve, desde 2022, confirmados por esse governo, um aumento dos programas sociais. Então, quando você considera a renda do trabalho e os benefícios sociais, as transferências de renda para as famílias, você vê que as condições de renda são muito boas. Então, todo mundo que depende de renda vai bem. Agora, qualquer história ruim, assim, todos os setores ligados a crédito, bens de capital, bens duráveis, construção civil, mercado imobiliário, todo mundo sofrendo, né? Então, eu diria que a chave para entender assim, quais são os setores ganhadores e perdedores é a proximidade com relação ao crédito. Quanto mais as cadeias produtivas dependam do consumo por crédito, mais elas estão sofrendo. Quanto mais distante, quanto mais estão associadas às condições de renda e ao negócio, melhor elas estão indo. Acho que dá para fazer essa quebra aqui no Brasil. Eu acho que dá até para perceber que existe uma lógica por trás de tudo isso daí, porque o mercado depende de pessoas e de fatores aí, que favoreçam a evolução dele, né? Mas, enfim, legal essa tua colocação. E aí, uma pergunta: a gente está falando muito assim dos segmentos de negócio, da economia. Agora, qual a influência que os fatores políticos causam sobre as atividades econômicas? Porque a gente, queira ou não queira, vive uma polarização, tá? Assim, o quanto que isso daí afeta as atividades econômicas? Não, afeta muito, tá? Afeta pelo seguinte: você pode sempre. Essa é uma visão comum e correta no mercado financeiro. Você pode sempre dizer que uma coisa é o discurso político, a outra são as entregas políticas. Então, a gente começou esse governo, mas isso aconteceu também com o Bolsonaro. A gente começou esse governo falando que ia acontecer, né? Ia fazer contra-reformas, rever a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a autonomia do Banco Central. E aí eu acho que isso trouxe alguma preocupação, mas todo mundo apostou corretamente de que hoje o país está muito mais maduro institucionalmente. O presidente da República não pode fazer o que quer, depende do Congresso, depende da Justiça, depende dos mercados. Você tem vários atores importantes no jogo político que impede que você tenha decisões monocráticas. Então, tudo que foi dito sobre contra-reformas, nada saiu. Então, você poderia dizer o seguinte: isso é mais discurso populista, isso não afeta a economia. E o mercado está correto nisso, porque de fato nada foi entregue, era meramente um discurso para manter ideologicamente o Partido Unido. Agora, isso não significa dizer, Pedro, que esses discursos populistas sejam neutros para a economia. Vou te dar um exemplo muito prático, né, que a gente viu agora. O presidente Lula
iniciou seu mandato com uma crítica ácida, feroz, pesada em relação ao Banco Central, em relação à autonomia do Banco Central. Eu diria que foi um teste importante, né, da autonomia do Banco Central. Não só ele atravessou o período eleitoral mantendo a economia relativamente calma, mas aguentou toda essa pressão de Brasília, toda essa orquestração do debate nacional em relação aos juros básicos, enfim, então, toda essa pressão. O Banco Central resistiu bem, só que ele resistiu bem tendo que manter os juros altos, né? Então, a gente aqui no Brasil consegue, estatisticamente, temos aí 20 anos, né, de experiência de regime de metas de inflação, e 20 mais, né, 24, quase 24 anos, e o que a gente sabe é que quando você tem essas oscilações da inflação e do crescimento, o Banco Central reage subindo ou cortando juros. Como a gente consegue montar um algoritmo para que reflita esses movimentos? Então, é um cálculo relativamente simples de se fazer. E quando a gente usa esse aprendizado estatístico, olhando o passado brasileiro, a gente sabe que o recuo da inflação teria aberto espaço para o Banco Central cortar juros em abril, maio desse ano, né? Só que ele não fez isso, né? Por que que ele não fez? Porque ele estava sendo pressionado. Se ele cortasse os juros, como haveria espaço técnico para fazer, ele passaria a mensagem de que quem estaria definindo a política monetária e a inflação era o presidente, não o Banco O Central. governo. É o governo. Então, tem um problema de reputação. Então, para manter sua reputação, ele manteve esses juros. Só que isso causou um estrago, né? Porque os juros reais aumentaram, os juros nominais ficaram parados, a inflação caiu. Isso levou a um aperto monetário adicional que talvez não fosse necessário. Aí o governo desistiu de bater no presidente, na autonomia do Banco Central, começou a bater muito nos juros reais, que era um argumento até que correto, né? Você teve uma taxa lá de quase 14%, a inflação rodando 4%, e tem um juro real de quase 10%, né? Só para você ter uma ideia, Pedro, a gente calcula que o nível de juros que equilibra a economia em termos reais é 5%. Então, 5% mais a inflação. A gente estava falando de uma taxa real de juros de 10% fora a inflação. Então, é muita coisa. Então, isso trouxe um dano exagerado sobre os setores que dependem do crédito. Então, você vê que esse discurso político, ele aparentemente ele é inocente, porque a gente tem independência de poderes, a gente limita o presidente, só que ele tem um custo econômico. Então, certamente a gente poderia ter crescido mais esse ano, ter gerado mais emprego, se a gente tivesse tido um discurso político mais calmo, um pouco mais sensato, né? Apesar que, com todas as situações, eu concordo totalmente com você, que foi quase que um jogo de poder, tá? De sustentação institucional aí, mas, assim, a gente tem uma previsão, se não me falha a memória, uma previsão de crescimento de 3 a 3,5% para esse ano, né? Que é também significativa, né? Por tudo aquilo que a gente vivenciou, e pela primeira vez eu vi esse número, eu fiquei até surpreso, né? Uma surpresa boa, né? Enfim, vamos ver que o bom senso prevaleça e a coisa caminhe bem, Olha, principalmente para o meio empresarial, né? Porque uma taxa de juros elevada, sem razão de ser, ela não ajuda em nada, né? só dois lembretes aqui. Um é isso, o PIB está rodando a casa de 3. Bom, então está indo bem. Mas ele é muito, como eu falei no começo, muito centrado em agronegócio e renda. Sim. Todos os setores que dependem de crédito estão sofrendo mais do que deveriam. E só para te dar um outro exemplo que me ocorre agora, se eu vi visitando clientes do Banco BV, o BNDES começou com esse discurso: olha, eu vou voltar aqui a dar crédito subsidiado, eu vou aumentar minha carteira. Muitos empresários que iam investir em máquinas, equipamentos, eles postergaram suas compras, porque falaram: vamos ver o que o governo vai fazer. Então, não é só a taxa de juros, que é o exemplo que eu citei. As incertezas em relação à agenda econômica, às regras, paralisam as decisões. Não por outro motivo a gente vê que a confiança dos empresários, principalmente no segmento industrial, vai muito mal, né? A gente vê um ambiente ruim. Então, eu acho que o governo, em vez de ter colocado água na fervura, ele colocou um pouquinho mais de gasolina ali, aumentando um Hum, pouco essa tensão econômica de maneira desnecessária. Mas, bem ou sem mal, dúvida. estamos superando aos poucos esses problemas, né? Maravilha. E, Padovani, eu vou te dar uma trégua aí para você respirar um pouquinho, né? Porque até agora você falou, 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 e eu vou estar chamando novamente aí os nossos participantes
para responderem a pesquisa de número 2. Thomas, por favor. E a pergunta da pesquisa número 2 é: como você avalia o cenário econômico do Brasil para 2024? É uma visão futura, uma percepção futura. Dentro dessas três opções aí, qual que você acha que é a mais adequada? Por favor, 30 segundos. Muito bem. Opa, aqui já temos um empate de 39%, em que 39% dos participantes julgam que pior do que de 2023, ou seja, o cenário econômico para 2024 vai ser pior do que 2023, e outros 39% acham que vai ser melhor do que 2023. E 22% consideram que nada vai mudar e fica igual a 2023. Tá? Então, dentro dessa situação, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, Padovani. Como você vê 2024 em relação a Não, de 2023? novo, você vê o resultado da pesquisa, né? É um cenário cinzento, né? Cinzento no seguinte sentido: você tem setores indo bem e setores indo mal. Então, fica confuso fazer uma leitura agregada. Mas o meu palpite, Pedro, é que em relação a esse ano, 2024 seja um pouco melhor. Eu vou te falar por quê. Porque eu acho que o cenário global melhora na margem, não muito. A impressão que eu tenho que o segundo semestre do ano que vem, a gente já vai ver a inflação recuando na Europa e nos Estados Unidos, a gente vai começar a discutir redução de juros na Europa e nos Estados Unidos. A questão da China vai continuar. Então, isso, na minha opinião, não melhora. Mas você já vê dos três motores da economia mundial, dois dando sinais de que podem retomar de alguma forma. Eu acho que a expectativa para 25 começa a melhorar. Então, na margem, 24 eu acho que é um pouco melhor. Vindo para o Brasil, eu acho que tem alguns aspectos importantes, né? E o mais importante, eu acho que é a superação desse ciclo de crédito, né? Em 2020, o governo deu muitos incentivos, reduziu os juros, o crédito aumentou muito, aí veio inflação e juros de 21. Isso trouxe problemas para as famílias, não para as empresas estavam repassando custos, tendo acesso a recursos no mercado de capitais, linhas bancárias. As empresas foram bem em 21, agora 22, as famílias começaram a mostrar alguma estabilidade, situação de inadimplência, mas as empresas começaram a entrar em problema porque a economia mundial desacelerou, o Brasil começou, em alguns segmentos, principalmente setores industriais, crescer menos, então mais dificuldade para repassar custos, pior das margens financeiras, problemas na oferta de crédito por conta de eventos de crédito que a gente teve no início do ano, e aí começou a ter uma aceleração das RJs, o aumento da inadimplência para as pequenas e médias empresas. Então deu uma zedada, 23 deu uma zedada no crédito para as empresas. O que eu acho que vai acontecer no ano que vem, assim, crédito para as famílias continua melhorando. Eu acho que o pior já passou, que foi esse ano. Acho que a situação de inadimplência está estável, começa a cair, os bancos voltam para o negócio. E no caso das empresas, eu acho que esse ciclo de piora está no finalzinho. Acho que 23, começo de 24, acho que está superado. Então, a gente vai contar uma história de crédito melhor para o ano que vem. Aí tem uma coisa curiosa, né? Porque a gente vai ter mundo na margem um pouco melhor, mas a agricultura crescendo não vai ter a super safra que tivemos esse ano. Então, a agricultura empurrando menos, não vai ter o choque favorável à agricultura. Mercado de trabalho indo bem, mas não avançando tanto quanto avançou nos últimos anos. E o crédito melhorando. Então, assim, o crédito em 2023 segurou renda e agronegócio, segurou um pouco a economia para ter ido melhor. No ano que vem, é um pouco ao contrário, o crédito começa a soltar mais para o segundo semestre e compensa um pouco a desaceleração que a gente deve ver no mercado de trabalho e na agricultura. Então, você vê que é difícil fazer essa leitura, né? Mas eu acho que assim, o ambiente vai estar um pouco mais anuviado. Esse início de governo, o primeiro semestre de 2023 foi muito ruim, assim, né? Foi muito ruidoso, como eu falei.
E eu acho que, à medida que o presidente vai mantendo a aprovação de governo, aí no nível de 38%, 40%, essa ansiedade por falar diminui. Então, a impressão que eu tenho também é que o ambiente político reduz um pouco a tensão. Por esse aspecto, eu acho que é um pouco melhor o ano que vem. Agora, se você for olhar para os números, Pedro, assim, esse ano a gente deve crescer algo ao redor de 3%, um pouco abaixo, eu estou com uma projeção de 2,8%, o mercado está com 2,9%, mas o ano que vem a gente deve crescer menos, um ritmo menor, de 1,5%. Então, o número parece que o ano que vem é pior, vai crescer menos. Só que eu acho que é um crescimento um pouco mais igual, né? Hoje esse crescimento está muito desigual entre os setores, como eu falei. Eu acho que a tendência do ano que vem é dos setores serem um pouco mais homogêneos, todo mundo crescendo a um ritmo mais moderado, mas todos, de maneira geral, crescendo. Então, por esse aspecto, eu acho que assim, eu estou muito impressionado com esses setores que dependem do crédito. Eu acho que esses setores vão começar a andar um pouco mais, principalmente a indústria, tá? Eu acho que ela começa a respirar um pouco no ano que vem. Essa queda de crescimento para o ano que vem pode ter uma correlação com aspectos ambientais, climáticos aí, porque a gente está vivendo assim uma loucura no aspecto climático, não só no Brasil como fora do Brasil, né? É. O Brasil teve sorte, Pedro, porque é um país continental. Então, você tem o El Niño, você teve a Laninha, né, que levou uma seca na região sul, pegou toda a produção de milho e soja no sul do país, mas em compensação, o centro-oeste, norte, nordeste, indo bem. Então, agora esse ano a gente tem uma inversão, né? Você tem o El Niño. O El Niño ele produz seca no norte do país e chuvas no sul, como a gente tem visto. Então, isso obviamente, vai impactar a produção, mas, de novo, como o país é um país continental, você acaba distribuindo regionalmente esses desempenhos. Eu acho que vai ter uma recuperação da safra gaúcha, por exemplo. A outra coisa importante é que com o El Niño, você tende a ter um clima mais favorável para a safra agrícola argentina. E a Argentina ela é um parceiro importante, principalmente para o Rio Grande do Sul, na medida que o Rio Grande do Sul é um grande exportador para a Argentina. Então, se a Argentina vai bem, isso puxa um pouco o comércio aqui no Brasil. Então, eu diria que não é fácil fazer uma leitura assim, sobre essas incertezas climáticas. O que a gente sabe, se a gente olhar os últimos 10 anos, é que essas incertezas vão continuar, vão produzir choques o tempo todo. Isso vai trazer muita imprevisibilidade para a inflação, né, porque isso pressiona o preço de alimentos, tem questões geopolíticas podendo pegar em petróleo. Então, isso traz um pouco de volatilidade aí na questão cambial, questão de inflação, portanto, taxa de juros. Mas, de modo geral, olhando a economia como um todo, eu acho que o fato de a gente ter uma, um país ter uma dimensão continental tem nos protegido um pouco de oscilações extremas. A gente não passou pelo que a Argentina, por exemplo, passou. Tá? Perfeito. E agora eu gostaria de voltar um pouquinho no cenário econômico mundial, pelo seguinte: a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela continua, tá? Não tem Uhum. uma previsibilidade de encerramento, tá? Com todas as consequências que isso daí carrega. Agora, com esse conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, e aí também começando a envolver a Cisjordânia, com alguma possibilidade de envolver a Jordânia propriamente dita, ou o Irã, tá, que são fatores atuantes dentro desse conflito. Como que você enxerga essa ampliação de atuação bélica para o cenário brasileiro e para os segmentos de negócio do Brasil? Não, é um pouco na linha, Pedro, que a gente tem falado aqui, as pesquisas que você fez, as duas pesquisas estão mostrando isso, o cenário é sempre cinzento, não dá para você dizer que é uma coisa boa ou ruim. Por um lado, esse ambiente geopoliticamente instável que a gente vê no mundo, né? Esse conflito no Pacífico entre Estados Unidos e China, depois essa guerra prolongada, né, que se mantém na Ucrânia, no meio da Europa, e muito provavelmente uma guerra prolongada também no Oriente Médio com Israel, e o Hamas, isso tudo torna o mundo um ambiente complicado. Se você juntar essas questões geopolíticas, desaceleração, então isso torna o ambiente complicado. Você fala, então, como nós somos exportadores, isso é ruim.
Mas, por outro lado, é curioso, viu, Pedro, pelo seguinte: o Brasil foi o único país que, no período de 2016 e 2023, 21, como eu te falei, entregou muitas reformas. E provavelmente vai entregar a reforma tributária também. Vamos ver o que acontece no Senado. Mas o fato é que, em termos relativos, a economia brasileira passou a ser vista como uma economia estável. E essa desglobalização que a China tem gerado, né? Eu falei no começo, tem uma insegurança em relação à China. Isso tem beneficiado um fluxo de investimentos, de comércio para outros países. Há três hoje vencedores, isso que é Índia, México e Brasil. Então, o cenário global é confuso, ele é ruim, mas, por outro lado, pela primeira vez na minha carreira, eu vejo o Brasil se beneficiando desse cenário. Então, assim, por esse aspecto, falar, então não é assim, a gente não impacta, não é tão ruim assim. Agora, por outro lado, isso aumenta incertezas, isso afeta fluxos para os mercados emergentes, Brasil inclusive. Então, tudo bem que o Brasil se destaque em relação a outros mercados emergentes, mas como todos os mercados emergentes, vamos receber menos dinheiro. Isso impede uma apreciação cambial, impede a redução de custo das empresas. Portanto, isso impõe também uma política monetária um pouco mais cautelosa. Os juros vão cair, não vão ficar em 12,75 onde estão hoje, vão provavelmente para um nível de 9, 10%. Isso vai trazer esse alívio no crédito, mas talvez a gente não avance tanto quanto poderia. Então, eu diria que o mundo traz hoje um impacto dúbio sobre a economia brasileira. Normalmente, eu diria que isso não teria dúvida, né, que o impacto seria negativo. Mas hoje o Brasil, por conta das reformas que foram feitas, ele está se beneficiando em termos relativos, né? Basta comparar a economia argentina com a brasileira, para você ver que são dois universos que não se falam mais, né? Sem dúvida. E assim, você enxerga dentro desse cenário todo, tanto o cenário nacional quanto internacional, você enxerga oportunidades em segmentos de negócios específicos? Olha, eu acho que, assim, como a indústria e o crédito sofreram em 23, vão sofrer um pouco em 24, então eu acho que é o momento de você buscar oportunidades nesses setores, tá? Porque são setores machucados. Setores machucados têm, às vezes, bons negócios, mas com dificuldade de acesso a crédito. Então, eu acho que é um setor que ciclicamente anda bem. Um outro setor que eu acho que o Brasil tende a ganhar, tem sido o tema, vai continuar sendo, é infraestrutura, né? Eu acho que esse segmento entra governo, sai governo, todo mundo percebe que ele é decisivo. A gente vai ter que ver se pode ser que assim você dê mais ou menos incentivos para investimentos nesse segmento, mas eu acho que tudo que de alguma forma estiver ligado à infraestrutura é uma grande oportunidade no Brasil, né? O Brasil tem muito a caminhar. E eu acho que tem um mundo novo se abrindo, Pedro, com essa questão da economia verde. Eu acho que esse é um tema que veio para ficar no mundo. Eu acho que o governo brasileiro ele percebeu isso, o governo atual percebeu que essa é uma agenda positiva, vai levar adiante. Então, acho que a gente tem que ficar caçando oportunidades nesse novo mundo. Tecnologia, da mesma forma, a gente vê que a gente está embarcando aí no mundo de tecnologia, moedas digitais, isso tudo reduz custos de transação, oportunidades de negócio. Então, eu diria que, assim, dois setores tradicionais que eu acho que e dois setores novos. Eu acho que ciclicamente observar aí a volta dos setores que dependem de crédito de alguma forma, de empresas que dependem de crédito, e infraestrutura. São os dois setores tradicionais. Duas novidades. Essa economia verde, que eu acho que vai ser, o governo está pautando a sociedade, vai ser esse o tema, e tudo que envolver tecnologia, porque você vai ter falta de mão de obra no Brasil, e você está avançando muito nessa questão da digitalização financeira, que eu acho que também não tem volta. Eu acho que o próprio Banco Central tem sido um destaque global nisso, né? O Pix é um exemplo. Eu acho que a gente vai ter ganhos nessa. Mesmo agora, esse setor está sofrendo por causa dos juros elevados, mas os juros não vão ficar elevados pro resto da vida. Então, eu acho que é um momento bom. As empresas estão sofridas, estão machucadas nesse segmento por causa dos juros. Então, acho que é um momento bom de investimento, pensando que essa agenda veio para ficar. É interessante. E assim, em webinars passados, a gente tem explorado o lado da inteligência artificial
e existe assim uma visão bastante clara que isso vai mexer muito na transformação de segmentos de negócio. Elas vão ter que É, se reinventar em determinados aspectos aí, e por trás disso sempre existe oportunidade. Oportunidade de quem está se reinventando, porque pode ser um diferencial de mercado futuro, ou daquele que é o provedor da solução tecnológica para que isso possa acontecer, né? é Então, isso aí. mas assim, está bem dentro do contexto que você está colocando e bem interessante a gente enxergar isso daí, que assim, nas volatilidades é que muitas vezes existem as grandes oportunidades, né? É Então, isso. para que o empresário enxergue dessa forma e procure as oportunidades dentro desses cenários aí. E agora eu vou trazer novamente uma pesquisa aí para os nossos participantes, tá? Em que, Thomas, por favor, a pesquisa de número 3, em que a pergunta é: a sua empresa discute cenários políticos e econômicos? E aí existem 4 opções. Novamente, vocês têm 30 segundos para escolher a opção que mais esteja aderente ao momento de vocês. Muito bem, vamos lá. Novamente em ordem decrescente aí. A que foi mais apontada em relação à discussão de cenários políticos e econômicos dentro das empresas, com 47%, temos uma área na empresa que é responsável por praticar essas discussões e coisas do gênero, tá? Então, isso é um aspecto extremamente positivo, tá? 27% responderam que há comentários que existem em reuniões sobre esse assunto, ou seja, não é uma coisa estruturada, mas existe de forma pontual. E com 13% em duas questões, dizem que a empresa nunca se preocupou com isso, e outros 13%, não sei se há alguma discussão sobre isso, ou se quando a pessoa não sabe, possivelmente é porque ela é muito tênue e não amplamente praticada, tá? O que não é, a meu ver, bom. Mas, assim, isso é um cenário do que está acontecendo dentro das médias empresas nos dias de hoje, tá? E aí, a pergunta que eu te faço, Badovani, qual a importância das empresas incluírem a discussão dos cenários econômicos na sua gestão e o quanto que isso afeta o planejamento estratégico da própria empresa, caso ela tenha, porque a gente tem que lembrar também que tem muita média empresa que ainda não tem uma estrutura efetiva de planejamento estratégico. Olha, eu, assim, ao longo da minha carreira, eu percebi, tem vários aprendizados, Pedro. Um, assim, se você perguntar para economista o que vai acontecer ano que vem, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe, né? O, o que, o que então, no entanto, mantém essa demanda por análise de cenários é que a economia nunca começa do zero. Então, a economia é uma continuidade. Então, você tendo um bom diagnóstico do que está sendo a economia em 2023, dificilmente você vai ter uma ruptura. É, A gente tem, né? Pandemia foi uma ruptura, mas não é o padrão. Então, você tem uma continuidade, você consegue mais ou menos antever o cenário do próximo ano a partir do diagnóstico que você faz aqui. Então, eu acho que assim, o primeiro aspecto que eu diria que é importante você ter esse tipo de discussão é porque você está exercitando uma leitura sobre o teu contexto, em que contexto a empresa está vivendo. Tem um outro aspecto que eu acho que é muito mais importante do que essa história do cenário econômico, que é assim, quando você está discutindo em qual contexto que a tua empresa está vivendo, você está discutindo sobre o teu negócio. E a minha experiência, assim, quando você traz gente inteligente, quando você tem pessoas inteligentes conversando, sempre você vai ter um insight, sempre vai ter uma coisa que você nunca tinha pensado antes. Então, isso, na verdade, na minha opinião, discutir cenário é uma desculpa, Pedro, para você pensar o teu negócio e perceber nas conversas coisas que você não estava vendo.
do ponto de vista de busca de receita, de controle de despesa, você está ouvindo outras experiências de segmentos diferentes, está ouvindo oportunidades de negócio, principalmente nesses momentos que a gente tem vivido, né? Eu acho que você comentou muito bem. Eu tenho um colega meu que é professor do INSPER, ele uma vez mandou um paper para mim, um estudo mostrando que como que é uma coisa natural, né? Mas como as crises, elas são oportunidades porque elas é só nas crises que você tem mudança de market share. Tem empresa que quebra e que você vai lá e entra nesse mercado, né? Então, quando você está discutindo o cenário econômico, eu acho que o objetivo não é prever quanto que vai estar o câmbio daqui a 12 meses, que vai ser a inflação. Isso é irrelevante para as empresas. O que você está fazendo, na verdade, é um exercício de entender qual o mercado que você está inserindo, o que, que as Sem pessoas dúvida. estão pensando, e, portanto, você vai estar no fundo, você não vai estar olhando para o cenário externo da empresa. No fundo, é uma desculpa para olhar para você mesmo. Bom, então, olha aqui, parece que o cenário não é tão fantástico assim, então o setor de crédito vai estar mais penalizado, vai ter crédito mais caro, o que que a gente faz? Assim, a mensagem, assim, o aprendizado que eu fiz na minha carreira, a mensagem que eu deixo, assim, é de que quanto mais pessoas inteligentes conversam, mais ideias úteis e interessantes você vai gerar. Raramente você vai ter um dia que você vai acordar, Pedro, puta, tive uma ideia brilhante aqui. Normalmente as ideias interessantes nascem desse esforço continuado de reflexão. E isso a gente faz, infelizmente, a gente não faz sozinho. Também a gente faz sozinho, mas a gente faz interagindo com pessoas que te questionam, você questionando pessoas. Uma vez eu lembro que eu fui apresentar um cenário econômico numa empresa de um amigo, até hoje somos muito amigos e tal, e ele falou uma verdade que aquilo marcou assim, minha carreira. Ele falou: olha, Padovani, eu tô aqui te ouvindo não porque eu concorde com você, mas porque você me faz checar se o meu cenário, se a minha estratégia está correta ou não. Então, por mais que vamos supor que ele discordasse 100% de mim e isso deixasse ele tranquilo com essa estratégia. Tudo que o Padovani falou aqui de diferente é bobagem. Então, eu tô seguro com a minha estratégia, eu vou tocar. Ou então, ao contrário, putz, eu tava com uma estratégia, esse cara me abalou, porque eu acho que ele tem bons argumentos, então eu vou revisar isso. Então, no fundo, o que está em jogo é um debate que você faz entre as pessoas e com você mesmo para gerar ideias de negócio. A gente está num mundo em que você tem que estar competitivo, ligado, e eu acho que discutir cenários econômicos e políticos é mais ou menos um pouco é um instrumento para chegar nesse objetivo. É muito interessante essa tua colocação, e eu diria que ela ganha uma importância assim, vital com a entrada da geração Z dentro do ambiente de negócio, em que o compartilhamento, a discussão é uma coisa muito importante para essa geração, tá? E quando você discute, você tem a chance de ouvir opiniões, colocar opiniões, e aí vem aquela figura que você citou, que é essencial, de pessoas inteligentes que percebam o que pode ser extraído daquilo que foi colocado e qual o caminho a ser seguido. Mas muito legal, isso daí só mostra o quanto de experiência, o quanto você aproveitou a tua experiência de vida para poder dizer e afirmar uma coisa dessa que eu acho muito verdadeira, e eu concordo totalmente com ela, tá? E agora, só para a gente encerrar esse nosso ciclo aqui, tem a pergunta que conselhos você daria para as empresas não serem surpreendidas por fatos que possam afetar os seus negócios? Bom, infelizmente a gente sempre a vida sempre nos surpreende, a vida pessoal, profissional, você não consegue. O mundo pessoal e profissional é muito complexo, você não tem todas as variáveis, né? Agora, então como é que você faz, né? Qual que é o conselho? É um pouco o que a gente estava falando, Pedro. Eu tenho um estudo assim acadêmico, né, que mostra assim, a superioridade das decisões colegiadas. Por isso que os bancos centrais, acho que tirando um caso ou outro, a maior parte dos bancos centrais no mundo, eles tomam decisões colegiadas, porque você acaba evitando extremos, né? Essa é a literatura acadêmica. Eu passei por uma experiência curiosa, eu fui sócio de uma consultoria, Tendências, por 10 anos, né? E a gente tomava decisões em conjunto. Éramos 10 economistas, a gente sentava junto e tomava as decisões. E a gente teve um hábito, tinha esse hábito lá de anotar as decisões individuais e coletivas, né? E a gente, ao longo dos anos, percebeu que as decisões coletivas eram sempre muito mais
corretas. A gente acertava mais do que opiniões individuais. Porque opinião individual, às vezes você toma uma decisão com o fígado, entendeu? Você está nervoso, ou você está muito animado, ou você está emocionado. E quando você combina emoções diferentes, conhecimentos diferentes, gente com experiências diferentes, isso acaba limando um pouco essas visões extremadas e você acaba colecionando informação. E, portanto, eu acho que assim, a melhor forma de viver nesse mundo complexo, que muda o tempo todo, é sentar com gente inteligente e discutir o tempo todo. O tempo todo. Porque você ficar discutindo, aí você acaba a discussão, você vai para tua casa, fica pensando no tema, aquilo está sempre na tua cabeça, e isso é uma forma consciente e inconsciente de você absorver o máximo de informações possíveis que existem no mundo, né? Então, infelizmente não funciona sempre, mas eu acho melhor isso do que nada. Então, meu conselho é juntar gente inteligente, tá? Acho que essa é a ideia. E dentro desse cenário de discussões, que eu volto a dizer que eu concordo totalmente com você, é, fatores políticos, você acha o quanto que eles podem agregar numa visibilidade ou num caminho de solução? Porque normalmente o fator político tem sempre uma tendência emocional muito forte, tá? Dependendo de como for a pessoa. Mas assim, o que que você acha sobre isso daí? Só para Olha, é excelente pergunta, Pedro. Eu vou te falar vou te falar uma coisa, vou dar uma resposta super forte aqui, só para provocar a turma. Nos últimos 10 anos, a política em Brasília, a política brasileira, ela guiou muitos mercados financeiros e, por consequente, custos importantes, como custo de crédito, taxa de câmbio, custo das empresas, custo da mão de obra, por causa do desemprego. E foi, então, portanto, assim, a política foi guia para mercados e para a economia real nos últimos 10 anos, né? Se a gente lembrar, tivemos lá os protestos em 2013, depois uma eleição competitiva em 2014, depois impeachment em 2016, depois uma gestão Temer com problemas políticos travando reformas, depois uma eleição complicadíssima em 2018, um presidente tumultuado como o Bolsonaro, mas também fazendo avanços na agenda econômica, depois a pandemia, a reação do governo à pandemia, uma eleição complicada de novo em 2022. Então, se você olhar os últimos 10 anos, política é tudo. E reflexo disso, Pedro, eu sou economista, como eu falei, há mais aí de 30 anos, e eu percebi que eu tinha que acompanhar muito bem política nos últimos 10 anos, né? E eu comecei a acompanhar, estudar, conversar com analista político, e o resultado disso tudo eu devo estar lançando ano que vem, Pedro, um livro mostrando todas essas facetas de economia com política, essas interações, elas são super importantes. Um pouco da minha experiência. Então, você poderia, a partir dessa minha resposta, dizer o seguinte, cara, a gente tem que estar 100% conectado em Brasília. Mas agora vem a provocação. Esse é o primeiro ano em 10 anos que a política se tornou muito pouco relevante. Por quê? Porque o governo começou agitado, está se acalmando, porque ele está se acalmando, porque está tranquilo, que a economia está indo bem, mas porque também percebe que não consegue fazer tudo. Então vai ter que negociar. Então é um ambiente muito mais travado. É, o ciclo de grandes reformas encerrou. A gente fez as reformas que tinham que ser feitas, talvez a tributária seja a última, tem que ver se aprova. Eu sempre fui um pouco cético da aprovação dela, mas aparentemente a coisa está caminhando bem. Mas depois acabou, você não vai ter grandes reformas vindo de Brasília. Conversando em Brasília, o que eu sei é que a agenda do governo, a partir de agora, aprovada tributária, vai ser a agenda verde, mercado de crédito de carbono. Então, o conselho que eu daria, por isso que a provocação, né? É assim, é verdade que política foi importante nos últimos 10 anos. Agora, isso não significa que vai continuar sendo verdade. O meu conselho forte é de olhar para o seu próprio umbigo, olhar para a empresa, tentar, como você comentou, achar oportunidades de mercado, pensar em, em, em estratégias para tornar teu negócio mais sólido. Eu acho eu acho que esse vai ser o desafio do país. Assim, a nossa empresa, as empresas superando as dificuldades de mercado. Não mais Brasília. Eu acho que Brasília a gente vai entrar num ambiente sempre ruidoso, mas não acho que vai ser determinante como foi no passado, tá? Legal. E olha, Padovani, eu quero te agradecer demais aí a forma que você fez as suas colocações, acho que foram de uma clareza, de uma objetividade enorme. Eu tenho certeza que ajudou muito na percepção das pessoas que estão participando do nosso evento aí,
para levantar algumas considerações pessoais sobre tudo aquilo que foi dito. E a gente tem um conjunto bastante significativo de perguntas aí, eu não sei se a gente vai conseguir responder a todas elas, mas eu vou já deixar o nosso compromisso, caso a gente não consiga responder a todas, o Padovani, eu vou passar as perguntas para o Padovani, ele me repassa as respostas e eu encaminho para todos os participantes, se não for possível. Mas são 8 perguntas aí que surgiram, tá? A gente pode tentar fazer isso da forma mais objetiva possível, tá? Se você quiser, eu tento responder rapidamente algumas agora aqui. Legal, então vamos lá. Então, a primeira pergunta é a pergunta do Reinaldo. A falta de mão de obra não está ligada à falta de especialização? Isso sim, isso é tradicional, isso é o caso clássico do Brasil, mas tem algo novo, Reinaldo. Eu acho que tem a pandemia, ela gerou essa mudança no mercado de trabalho no mundo. Muita gente se aposentou, muita gente, por conta de tecnologia, voltou para sua região, trabalha de casa, montou sua empresa, e muita gente, Reinaldo, vivendo de programas sociais. Então, seja qual for o motivo, você teve uma saída de mão de obra do mercado tradicional, as empresas precisando daí esse problema de falta. O que você mencionou é correto, é o tradicional, só que eu acho que a pandemia acrescentou fatores diferentes, tá? Legal. O Fernando Carvalho, ele faz uma outra questão, uma outra pergunta, do ministro da Economia. Nosso ministro tem mesmo razão para ficar preocupado com o resultado das eleições na Argentina? Olha, a gente tem que lembrar que o ministro Fernando Haddad, ele é um político, essencialmente um político em campanha. Então, ele está muito mais preocupado com estratégia política do governo PT, acompanhando essas eleições no país vizinho, porque isso vai trazer ruídos, implicações políticas. Do ponto de vista econômico, não há nenhuma razão. Quer dizer, a Argentina é um país que mostra uma deterioração pelos últimos 70 anos, nada me faz pensar. Ciclicamente, se vai recuperar agora por conta do regime de chuvas, né? O El Niño melhora a produção agrícola, a Argentina caminha. Mas isso vai acontecer com massa ou com o. Me fugiu o nome agora lá enfim. Eu ia falar Miele, mas certamente não é Miele. Mas o ponto eu acho que assim, a Argentina é uma economia descolada da brasileira. A inflação é de 140% ao ano, é um governo sem capacidade de financiamento interno, é um sistema bancário que não consegue ter confiança das pessoas, é um outro planeta. Não existe mais essa relação. A gente torce para a Argentina ir bem, porque se ela vai bem, ela puxa muitas exportações brasileiras. Mas isso vai acontecer com chuva e não com gestão econômica. Então, eu acho que a preocupação do ministro é essencialmente política. Legal. São 2 perguntas do Daniel Medina, vou fazer a primeira. Como você vê o impacto real da reforma tributária, como você vê o impacto real da reforma tributária que terá, de fato, na economia brasileira? E aí, eu acredito que seja uma afirmação dele, o IVA brasileiro será dos maiores do mundo. Assim, eu não sou especialista no tema, mas eu acredito, Daniel, que vai dar uma simplificada, né? Eu acho que o sistema atual é caótico, então você tende a evitar aí uma dispersão de alíquotas, né? Então, o que os estudos mostram de gente muito séria é que isso ao longo dos próximos 10 anos, a gente teve uma experiência na Índia agora nesse sentido, isso vai reduzir o custo de transação, reduz o custo das empresas, isso permite mais investimentos, torna o país um pouco mais compreensível, portanto é positivo para investimento. Eu acho que no final da história o país essa vai ser uma reforma adicional às que já foram feitas, que torna o país mais resistente a choques. Agora, o IVA certamente vai ser um dos maiores do mundo, e isso é curioso, porque isso, na verdade, a gente já paga esse IVA, só que a gente não percebe. O sistema é tão caótico, você não sabe quanto que você paga de imposto. E isso vai revelar, no final do dia, que a gente tem um Estado absolutamente caro, ineficiente, e que tem que ser mantido por taxas absolutamente elevadas de imposto. Eu acho que esse tema vai ser importante. Quando você simplifica e aumenta a transparência, você vai trazer um novo debate no Brasil, que é o custo do Estado brasileiro. Que isso não está na conta. Todo governo entra lá, aumenta programa, gasta, não está nem aí com nada. Agora, esse tema da eficiência do gasto público vai entrar no radar quando a gente perceber que o IVA vai ser, de fato, um dos maiores do mundo. Mas que eu acho que, sinceramente, Daniel, eu acho que a gente já paga esse IVA hoje.
Interessante essa sua colocação, Padovani. Mais uma pergunta do Daniel, falando que hoje a gente tem um retrocesso que está acontecendo, e é uma notícia de hoje, inclusive, em que o Conselho Administrativo da Petrobras aprovou a submissão de uma revisão de seu estatuto para flexibilizar indicações de pessoas politicamente expostas, que é um retrocesso a nível da governança corporativa. Não sei se você concorda com isso. Não, eu concordo. Assim, infelizmente, assim, se você olhar os últimos 40 anos, o Brasil tem avançado. A gente estabilizou, a gente controlou a inflação, criou regras para administração econômica, teve lá um regime de metas de inflação, regime fiscal, o câmbio flexível, depois a gente consolidou programas sociais. Agora, como eu citei, o governo Temer e Bolsonaro entregando muitas reformas, então bacana, o Brasil avança. Só que ele recua também do ponto institucional, né? Ele não é um movimento linear. A gente sofreu muito, acho que na gestão Dilma, em termos de retrocesso institucional, principalmente nas contas públicas. O próprio governo Bolsonaro também não ajudou muito nas contas públicas. E o que a gente está vendo agora é esse impacto sobre Petrobras. Então, claramente é um retrocesso institucional, não é o único, mas o Brasil, assim, ele não avança sem essas derrotas, né? Eu acho no conjunto da obra, vamos bem, ainda mais quando comparado a outros mercados emergentes. Mas é de se lamentar que a gente tenha também retrocesso como esse que você citou. Temos uma pergunta do Stan Meliunas, que ele diz: vivemos em uma fase de um mundo bélico. O que esperar das guerras versus economia? Crê em uma terceira guerra mundial a médio prazo? Nossa, agora é a bola de cristal total, hein? É. Vamos lá. Ó, só uma coisa que me ocorreu na resposta anterior do Daniel, é o seguinte, Daniel, a gente estuda em ciência política que você precisa blindar o Estado dos políticos, né? Então, por isso que você tem a autonomia do Banco Central, por isso que você tem agências independentes, e é uma pena que a gente está tendo esse retrocesso, porque você está contaminando a gestão de empresas públicas com interesses políticos de curto prazo. Então, só um ponto para mostrar que a gente tem retrocesso também. Em relação às guerras globais, assim, eu sempre aposto numa tese assim, de que o mundo hoje é muito mais integrado e os interesses são compartilhados, né? A gente não tinha muito isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Hoje é muito claro isso. E a China, por exemplo, a China é um grande deserto que depende para a segurança energética alimentar de um fluxo contínuo de commodities. Então, ela não pode partir para a guerra, né? Muita gente fala, não, vai invadir Taiwan. Não vai invadir Taiwan. Os Estados Unidos também, se criarem uma confusão, é ruim para os negócios, né? O conflito no Oriente Médio agora é um pouco dessa história, né? Você imagina o Irã se envolvendo diretamente no conflito. Primeiro que o Irã nunca se importou com a questão da Palestina, porque se importasse de fato, ia lá, ajudava diplomaticamente e financeiramente a construir o Estado da Palestina, mas nunca se importou, só fica lá financiando o Hamas e o Hezbollah para criar confusões no Estado israelense. Agora, à medida que isso escala, o Irã é que perde, a população que perde. A gente sabe também, a ciência política mostra que ambientes de miséria econômica geram mudanças políticas, né? Algumas exceções, né? Isso a gente não vê em Cuba, na Venezuela, mas de maneira geral é verdade essa tese de que o ambiente econômico influencia o andamento político e isso acaba sendo um incentivo para você não escalar. Agora, bom, dito isso, eu não aposto num conflito escalando globalmente. Agora, como é que você explica o Putin, por exemplo, né? Que todo mundo tinha todo esse discurso que eu entreguei e falou, não vai invadir a Ucrânia porque não interessa para ele. Pois eu acho que politicamente o Putin está se matando, fragilizando a Rússia, matando seu principal cliente, que é a Europa. Então você fala, bom, então tem alguma coisa não racional às vezes. Então eu apostaria na racionalidade, achando que não é de interesse geral, mas quanto mais tenso o ambiente, mais acidentes acontecem, né? Você tem uma sala, aquela história da sala cheia de gás, né? Pode não acontecer nada, alguém pode chegar e abrir a janela, a coisa melhorar, ou pode alguém desatento acender um esforço e depois explodir. Então, é um momento perigoso, por isso que os mercados não gostam, mas eu ainda aposto na racionalidade. Legal. Mais uma pergunta do Stan, uma breve análise do cenário Argentina, dependendo de quem ganhar as eleições aí.
assim, de uma forma bem breve mesmo. Não, não muda nada. O cenário da Argentina é péssimo. Assim, e vai melhorar por causa da agricultura, por causa da chuva, não por conta da gestão econômica. O que aconteceu na Argentina? A Argentina tem um estado que gasta muito. Teve um problema sério nos anos 90, que foi o curralito. Isso, as pessoas perderam. Você tinha paridade dólar-peso, as pessoas perderam dólar, que deixaram no banco, né? Você teve uma corrida bancária, aí você teve o curralito que impediu o acesso a esses recursos. Isso gerou uma desconfiança grande em relação ao sistema bancário argentino até hoje. Então, você tem uma tradição na Argentina política de aumento de gasto público e diferentemente do Brasil, um sistema financeiro que não tem credibilidade. Não porque o sistema financeiro não seja bom, mas porque as pessoas não acreditam naquele sistema. Isso faz com que você não tenha mercado de crédito, isso faz com que o governo não consiga se financiar internamente. Na Argentina não tem um mercado de títulos públicos, né, como tem no Brasil. Isso faz com que o governo que gosta de gastar tenha que tomar financiamento global em dólar. Então ele passa a ter uma dívida em dólar. Para pagar essa dívida, ele precisa ter um setor exportador que gera dólar, que é o agronegócio indo bem. Quando chove, vai bem. Quando não chove, quebra. A Argentina, a cada 10 anos, dá um default. Eu acho que a situação agora é de reversão. A economia anda por conta do agronegócio, por conta das chuvas, acalma, mas é um país que não tem, que a população não confia nos bancos e um governo que não tem disciplina fiscal. Isso não vai mudar e a gente vai passar de momentos ruins, momentos negativos, mas uma tendência de queda. A gente olhar a economia argentina em 1980, ela tinha o mesmo tamanho que a brasileira. Hoje ela é um quarto da economia brasileira. Ela vai continuar se empobrecendo pelos próximos anos, porque eu não vejo como você reconquistar a reputação no sistema bancário ou nas condições de financiamento do setor público. Então, seja Milei, né, acho que eu não lembrei, ou seja o Massa, a gente vai depender de um ciclo do agro favorável a partir de agora. Maravilha. E, para finalizar, temos mais duas perguntas aí. Uma é do Rogério Buldo. Você acredita que o governo atinge o equilíbrio fiscal em 2024? Não, de jeito nenhum. Eu acho que nem o governo acredita. O próprio Galipo mencionou que já estava no preço, segundo ele, né? O governo se impôs uma meta importante, achando que ia se surpreender com a arrecadação. A arrecadação que foi surpresa em 2022 tinha muito a ver com aumento de preços de energia, né, energia elétrica e combustíveis, que são bases importantes da arrecadação de impostos. Esse ano você tem preços agrícolas para baixo, você tem energia elétrica controlada, preço de petróleo, gasolina bem comportada. Então, assim, a arrecadação não vai ajudar o governo. Essas fontes adicionais de arrecadação, que é achar furos no sistema tributário, reduzir renúncias fiscais, achar temas sendo discutidos na justiça, renegociar com empresas, dívidas, isso na nossa cabeça não é suficiente para se alcançar metas. Portanto, assim, todo mundo que está fazendo essa conta, a gente também no banco, a gente está bastante seguro de dizer que o governo não vai alcançar meta. Agora, ele também não pode falar o contrário, então a gente brinca que ele vai morrer atirando, né? E já está com o discurso pronto, que se ele por algum motivo não entregar essas metas, ele vai falar que porque o Banco Central não deixou a economia crescer, porque o Congresso não foi parceiro das receitas, mas o fato é que o governo impôs uma regra de aumento de gasto público, está saindo atrás de receitas, foi uma estratégia temerária que não vai funcionar, mas isso não é o tema agora, mas certamente no ano que vem a gente vai perceber que é uma estratégia que não deu certo. E, Padovani, a última pergunta. É compreensível a apreensão dos empresários, principalmente do ramo industrial, em investir nos seus negócios com o novo governo? Eu acho que tem uma apreensão natural, sim, é compreensível. Como eu falei para você, assim, os 6 primeiros meses do governo foi um horror, né? Ameaçando o governo ameaçando fazer contra as reformas, ameaçando o Banco Central, aumentando o gasto público, independentemente das condições de receita, portanto, sinalizando aumento de dívida. Aumento de dívida nada mais é que instabilidade macroeconômica, porque isso gera impactos no câmbio, na inflação, na taxa de juros, portanto, no crescimento. Como eu falei, questão do BNDES, gerando incerteza com relação às regras econômicas. Quando você vê esse contexto, é óbvio que os empresários, os investidores ficaram cautelosos, né? Bolsa caiu,
a gente vê a confiança do empresariado, né, em queda, isso atrasou, como eu falei, a flexibilização monetária, portanto, isso aumentou o impacto desnecessariamente sobre setores com bens de capital e bens duráveis. Então, eu acho que é natural essa desconfiança, essa irritação. Agora, minha impressão é que eu acho que à medida que a gente vai aliviando o crédito, o governo vai se acalmando em termos de discurso, eu acho que isso pode acalmar um pouco o mau humor dos empresários e abrir espaço para alguma retomada. Portanto, eu acho que é um movimento cíclico, natural, em transições políticas, 6 meses muito confuso, mas eu não acho que isso seja uma tendência escrita na pedra, que vai continuar piorando. Eu acho que não. Acho que o crescimento. O Brasil fez reformas, isso dá fôlego para a gente crescer, mercado de trabalho aquecido também, agronegócio indo bem. Isso dá fôlego para o país resistir a choques. Portanto, o crescimento se sustenta. Se o crescimento vem, você não tem crise de crédito, você não tem crise política. Então, eu acho que a coisa tende a acalmar olhando para frente, tá? Bom, Padovani, estamos na fase de encerramento agora. Obrigado pela tua contribuição, pela tua participação, pela tua explanação, que, a meu ver, foi excelente em todos os sentidos. Eu fico extremamente agradecido em nome do Hub da Gestão de você ter aceito o nosso convite. Eu sei da dificuldade da tua agenda, mas, assim, muito obrigado, assim, de coração, pela tua participação. E agora eu abro para as tuas considerações finais para o encerramento do nosso evento. Não, eu queria agradecer a oportunidade, para mim é importante, me coloco à disposição de vocês. Eu acho que a gente tem que ter um pouco isso na cabeça que a gente discutiu, né? A gente tem um país que aos trancos e barrancos vai avançando, né? Momentos ruins, momentos bons, mas é, pela primeira vez na minha carreira eu vejo o Brasil sendo visto como um porto seguro, independentemente da situação política em Brasília, né? Eu acho que nós, como sociedade, temos feito esse país avançar, os últimos governos já contribuíram, talvez esse faça a sua parte na questão tributária, talvez menos na questão fiscal, mas o caminho não é linear. Mas uma brincadeira que eu faço, Pedro, para quem quiser ser otimista com o Brasil, basta passar férias ou feriado em Buenos Aires, você vai voltar bem animado com o Brasil. Então, acho que a gente caminha bem e meu conselho é foco na empresa, tá? Foco nos nossos negócios, deixa a Brasília para lá. E a gente tem desafios super importantes nesse mercado, que é muito competitivo e em transformação. Você citou inteligência artificial, a gente tem um mercado absolutamente em transformação, então a gente não pode perder tempo com bobagem e, portanto, é foco nos negócios. Eu acho que é um excelente conselho e concordo com ele na íntegra. Bom, mais uma vez, Roberto Padovani, muito obrigado pela tua participação. E agora eu gostaria de lembrar aos participantes que tem a pesquisa de satisfação, que o Thomas vai projetar o QR Code aí para que vocês possam responder, que para a gente é muito importante essa resposta de vocês, essa participação respondendo a essa pesquisa. E agradeço mais uma vez muito a participação de todos vocês e espero que vocês tenham gostado e que tenha sido muito útil para vocês todas as colocações que foram feitas ao longo do webinar. Essa tela vai ficar presente por mais 1 minuto ou 2 e depois a gente vai estar encerrando definitivamente o nosso evento. Mais uma vez, Roberto, muito obrigado pela tua participação e espero que a gente se encontre e se cruze mais vezes aí no futuro aí para trocar ideias, tá? Quem sabe uma pessoa que seja um pouquinho inteligente possa te ajudar nos raciocínios aí futuros também, tá? Não, fantástico. Obrigado pelo convite. Adorei bater esse papo contigo aí. Tá, muito obrigado, Roberto. Um grande abraço para você, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau. Abraço. Tchau, tchau. Thomas, vamos deixar mais um pouquinho aí para o pessoal poder acionar, tá? E depois a gente encerra. E obrigado pela ajuda mais uma vez, Thomas. Eu que agradeço, Pedro.